Já estamos de volta com o nosso programa que é feito especialmente para você. Então mande um e-mail para a gente. O nosso contato é falandocomvocê@tvmundi.com.br. E como eu havia prometido no comecinho do programa, agora nós receberemos o Dr. Vitor Kutaiti, que vai falar sobre a cirurgia, especialmente sobre as próteses de silicone. Quais são os riscos, né? Como você se preparar para fazer uma excelente cirurgia, o que a gente deve se policiar com relação a esse assunto. O doutor vai esclarecer todas as nossas dúvidas. Tudo bem, doutor? Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. À disposição para esclarecer as dúvidas, tirar um pouco dos mitos e deixar a população ciente do que a gente pode e o que a gente não pode quando a gente fala de aumento de mama através de prótese de silicone. É verdade. O doutor estava dando para a gente um dado aqui nos bastidores de que o Brasil é o segundo país que mais consome esse tipo de cirurgia estética. É verdade, doutor? Exatamente. De todas as cirurgias plásticas realizadas no mundo, o Brasil ocupa o segundo lugar. A gente só perde para a sociedade americana, tanto em número de cirurgiões quanto em número de cirurgias. Certo. E a prótese de silicone hoje no Brasil é a segunda cirurgia mais realizada. A gente só perde para a lipoaspiração, que equivale a mais ou menos 30% das cirurgias plásticas feitas no Brasil hoje. Então, primeiro a lipo, depois já é o silicone. Exatamente, depois a prótese de mama. E entre a de mama e de bumbum também, que tem se feito bastante? Hoje em dia ainda a prótese de mama ainda é um número um pouco maior do que o bumbum. O bumbum vem ganhando espaço, é uma técnica que é um pouco mais difícil, ela tem indicação mais precisa, então não é todo mundo que pode pôr, tem gente que pode, tem gente que não pode. Quer dizer, a prótese de silicone ela é mais consagrada, o silicone para a mama ela é mais consagrada do que o silicone para o bumbum. Tá. O bumbum vem crescendo muito, de 5 anos para cá ela praticamente triplicou e hoje a gente tem uma frequência muito maior. Mas ainda comparado com a prótese de mama, o bumbum ainda perde um pouquinho. Certo. E a recuperação, doutor, como que funciona? É difícil, demorada ou é rápida? Excelente pergunta. A prótese de silicone, para a mama especificamente, é uma cirurgia dita pequena. Como toda cirurgia pequena, ela tem um risco reduzido. Tá. A principal preocupação que a gente tem no pós-operatório é a paciente não levantar o braço, porque a prótese pode mexer. E aí, se ela mexer, ela vai ter a principal complicação, que é o hematoma, que é o sangramento. Se a paciente consegue fazer as coisas dela sem abrir o braço, no intervalo de 7 a 10 dias, ela já pode voltar para as atividades normais dela. Certo. Normalmente, a gente pede para o paciente ter repouso na hora de dirigir, ou seja, ele vai ficar 30 dias sem dirigir, tomar cuidado ao lavar o cabelo, secar o cabelo, e principalmente descolar o cotovelo do corpo. O paciente fazendo isso no intervalo de 30 dias, ele vai ter um pós-operatório bem tranquilo. Legal, então fica aí a dica para você, né? Ao fazer a cirurgia tem que realmente tomar esses cuidados. Aqui o doutor trouxe para a gente uma prótese, né? Exatamente, essa aqui é uma prótese de silicone padrão, que a gente chama de redonda, de perfil moderado. Hoje a gente tem no mercado mais de 16, 20 tipos de prótese. Que vão desde próteses anatômicas, que tem um formato de gota, até as próteses redondas, que do ponto de vista estético é o que a gente mais usa. Eu trouxe essa prótese para mostrar que mesmo quando rompe, o silicone, que é o chamado silicone médico, ele é um silicone hipercoesivo. O que significa isso? Se a gente cortar, eu estou fazendo um corte aqui na cápsula da prótese, e eu abrir a prótese, você pode ver que o gel não se separa. Não sei se você está conseguindo pegar. Tá sim, Está conseguindo pegar? Isso. Ó, o gel, ele é um gel puro, 100% puro, por isso a gente chama de silicone médico, e ele não espalha. Ele continua unificado ali. Ele continua unificado, é o que a gente chama de silicone hipercoesivo. Então, aconteça o que acontecer, um trauma, uma facada, um tiro, qualquer coisa que aconteça com a prótese, o silicone não se separa. E isso é uma garantia para quem põe a prótese de que, por mais que aconteça algum problema, o gel vai estar sempre localizado na loja da prótese. Então ele não espalha para o corpo. Vai ficar sempre naquela parte do corpo, sempre naquela parte. Antigamente, não é da tua idade, você é jovem para isso, mas antigamente se usava silicone líquido. Era muito comum injetar líquido de silicone e tem alguns casos até de silicone industrial sendo utilizado. E esse silicone era perigoso porque ele espalhava pelo corpo. Então, você injetava o silicone na mama, depois de 6 meses, 1 ano, ele estava no braço, ele estava
na perna, ele migrava pelo corpo. Era esse que tinha um prazo de validade também, que de tempo em tempo? Não, na verdade o prazo de validade valia para prótese. Tá. O silicone líquido, ele foi abolido, hoje em dia não se usa mais do ponto de vista médico, e essa questão da data de validade, a partir de estudos científicos, a gente conseguiu ver que uma prótese de silicone, quando bem observada a partir de 10 anos, ela não necessita ser trocada, ela só necessita ser observada. Tá. O que significa isso? Que quem tem prótese de silicone, a partir do 10º ano de cirurgia, todo ano tem que fazer um ultrassom de mama ou uma mamografia para ver qual a qualidade da prótese. Se a prótese estiver tudo bem, ela pode ficar com a prótese o resto da vida. Se porventura tiver algum problema, e o problema é o que a gente chama de contratura capsular, que é isso? O corpo cria uma barreira contra a prótese, e aí comprime a prótese, isso pode causar com dor, deformação e etc. Aí sim a gente tem que trocar. Então a partir do 10º ano, só dá uma checada. Exatamente. O que toda mulher deve fazer naturalmente. Toda mulher acima de 40 anos deve fazer uma mamografia e um ultrassom de mama. Então não é algo que fuja da realidade, não, né? Pelo contrário. A gente consegue, com esses exames, diagnosticar qualquer problema e aí, se porventura tiver algum problema, intervir e resolver esse problema. E o índice de rejeição, doutor? Uma dúvida aí, acontece bastante? Esse termo rejeição, para uma prótese de silicone, ele é muito baixo. Muito baixo. Praticamente não existe. Ninguém rejeita a prótese. Você tem duas complicações, principalmente, que as pessoas chamam de rejeição. A primeira é essa que eu expliquei, que é a contratura, que é quando o corpo cria uma barreira contra essa prótese e comprime a prótese. E a segunda rejeição seria uma infecção, que dependendo do hospital que você opera, dependendo das condições da cirurgia, isso pode acontecer. Por isso que a gente sempre fala que quando vai fazer uma cirurgia plástica, tem que ser num hospital com uma boa estrutura. Tem que ser com um médico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Afinal, é uma cirurgia, não deixa de ser, né? E como tem toda que ser cirurgia, com uma prótese reconhecida pelo Inmetro, liberada pelo Inmetro e pela Anvisa. Quer dizer, tudo isso vai fazer com que a segurança da cirurgia seja alta e o índice de problema seja muito baixo. Certo. A prótese de silicone é uma cirurgia que traz um resultado muito bom. Ele devolve ou ele dá para a mulher uma feminilidade fantástica. Autoestima também, sem né? Sem dúvida nenhuma, e isso muda muito a vida das pessoas. Eu imagino. A gente no consultório observa isso assim com uma certa frequência. A moça que não tem a mama, ela se retrai, ela é tímida, e depois coloca uma prótese, ela se abre para o mundo e consegue ver com muito mais qualidade do que sem antes ter a prótese. É verdade, sem contar também nas pessoas que tiveram de repente câncer de mama, né? Problemas como esse que foi necessário, né, a retirada da mama e através da prótese pode recuperar, né? Sem dúvida nenhuma. A prótese de mama, a prótese de silicone para mama é uma das técnicas de reconstrução mamária. Então a gente lança a mão da prótese para reconstruir a mama, é uma forma de se devolver à mulher o contorno corporal que ela perdeu por conta do câncer. Importantíssimo, né, para a sua autoestima. Eu quero agradecer muito a sua presença, doutor Vitor. Foi excelente, né, engrandeceu aí bastante o nosso programa, né, trouxe muitos esclarecimentos. E eu quero também deixar o contato do doutor. Gente, para você saber um pouquinho mais, né, sobre o trabalho dele, acesse o site www.bioplasticabrasil.com.br. É isso o site, né, doutor? Exatamente. Nós estamos à disposição. Qualquer dúvida, se quiser encaminhar para a TV e vocês nos passarem, também vai ser um prazer responder. Então, gente, tem dúvidas aí? Mande para o nosso e-mail falandokomvocê@tvmundi.com.br e a gente encaminha aí o seu e-mail, a sua dúvida para o doutor. Doutor, mais uma vez, muito obrigado e volte sempre no nosso programa, está convidadíssimo. Um prazer, estou sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade. Muito bom, gente. Agora a gente vai fazer um intervalo rápido e daqui a pouquinho a gente recebe a Kelly Shen, que é chefe do restaurante Quecas, e vai trazer aqui uma receita super especial, viu? Não saia daí.